Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 1 João, capítulo 5, versículo de número 4 e versículo de número 5. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus quer falar com você. Porque às vezes a vitória e a resposta que você está buscando pode ser numa palavra que você ouvir aqui nesta noite. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4 e o versículo de número 5 que diz assim: por todo o que é nascido de Deus, nós nascemos de quem? De Deus. Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só vamos vencer o que o mundo está vivendo se colocarmos a fé em ação. Sem fé, você não vence nada. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Aqui, irmãos, já quero abrir um parênteses. Para eu e você vencermos o mundo e conhecermos a Deus, temos que crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, porque eu sou assim, quando Deus vai me dando uma mensagem, ou eu ouço os pastores pregar, eu gosto de anotar. Então eu gostaria que você prestasse atenção o que é crença e o que é religião. O que é crença? Crença, eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa eu pegar esse copo aqui, ó, eu tenho uma crença nele. Eu acredito que esse copo pode fazer muitas coisas para mim. Uma das coisas, religião. Existe diversas religiões, mas a única religião que salva é o cristianismo verdadeiro, que é Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo, nós vencemos o mundo. Crença, substantivo feminino, estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisas, revela uma grande coisa. Hoje o que acontece, irmão? Hoje o ser humano, ele está acreditando mais no homem do que em Deus. É mentira que eu estou falando? Se surgir um homem fazendo diversas promessas, a grande maioria vai acreditar. Mas então vamos pela Bíblia. Quando Deus falou, maldito é o homem que confia no homem, então isso aqui já foi quebrado. A minha confiança, a sua confiança tem que ser em Deus. Amém? Porque só Deus pode mudar o quadro que eu e você estamos vivendo neste mundo. Segundo, fé. Temos religiosos. Religião é também um conjunto de princípios, de crenças, práticas, doutrinas, religiões baseadas em livros sagrados, que une os seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Nós somos o quê? Uma comunidade que nos unimos para buscar o verdadeiro Deus. O único que pode trazer a mudança
para o mundo, o único que pode trazer a mudança para a minha casa, a sua casa, a nossa família, somente é Deus. Trata-se de um mundo caído e perdido. Desde quando Adão fez a escolha errada, o mundo caiu. O mundo se tornou perdido. Por quê? Quando Adão tomou essa atitude, Satanás, que se tornou o meu e seu adversário, ele ganhou espaço. Ele ganhou o quê? Legalidades. Através de quem? Do ser humano. Muitas coisas que estão acontecendo hoje é porque o ser humano dá legalidade. Porque Satanás só pode agir se eu e você demos legalidade. Porque sem legalidade ele não pode agir. Então o mundo está caído e perdido. Se você olha o jornal, se você olha as redes sociais, você vê tantas coisas que você fica assustado. Mas a palavra deixou tudo escrito para mim e para você. Não é surpresa as coisas que estão acontecendo. Então vamos lá. Existe muitas rotas espirituais. Quando você vai pregar para alguém, primeira coisa que ele fala: ah não, eu já tenho minha crença, porque ela é tradicional. Ela está passando de família para família, de geração para geração. Rota ou rota. Existem tantos caminhos espirituais que estão conduzindo muito ser humano a nada. Porque Jesus, ele fez uma afirmativa, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então já quebrou isso aqui também. Então já quebrou qualquer religião que ensina outros caminhos. Jesus falou que ele é o único caminho. Então vamos lá. A Bíblia nos aponta somente um caminho e único: o Deus verdadeiro. O Deus que tudo criou. O Deus que tudo formou. Só Deus, irmão, muda o homem. Não existe homem na terra com capacidade suficiente de mudar outro ser humano. Mas existe algo que Deus colocou dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo. Se eu e você nos posicionar, nós temos condição de levar a salvação a outro ser humano. Porque Deus nos deu esse poder. Deus nos deu essa autoridade de salvar o outro ser humano. Porque quando você conhece a verdade, e a verdade muda a história da sua vida, ou a sua vida, a sua casa, você tem a necessidade de mostrar para outra pessoa que não importa o quadro que ela está vivenciando, mas se você conhecer o Deus verdadeiro, ele muda. Vamos lá. Somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. É só Ele, irmão. Você pode pegar todas as riquezas do mundo inteiro, ela não vai te comprar o acesso de você entrar no céu. Porque o único que te dá acesso é Jesus Cristo. Abra comigo em João, capítulo 14, versículo de número 6. João 14, 6. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus: eu sou. Quem falou que era o eu sou? Vamos voltar lá em Gênesis. Depois em Êxodo, que Deus revela a Moisés na sarça ardente. O que Deus falou com Moisés? Eu sou. Este é o meu nome. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que te leva a Deus, o caminho que te conduz à vitória, chama-se Jesus. Para você ter vitória na sua casa, para você ter vitória na sua família, o caminho tem que ser Jesus. Não tem rotas espirituais que nos levam a Jesus. Ele é o único. A sua fé deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa. Quem é? Jesus. A minha fé tem que ser direcionada à pessoa certa. Existem muitos países que adoram animal, que adoram coisas, adoram objeto, adoram homem, mas estão perdendo o seu tempo. Porque a minha fé tem que ser depositada na pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro, socorro na hora da angústia. Talvez você está angustiado hoje. Talvez você viveu uma semana angustiada. E o seu socorro está aqui hoje. É Jesus. Saia daqui nesta noite com esta palavra gravada na sua alma e no seu coração. Quem tira a angústia do seu coração é Jesus. Não são os pastores que aqui estão. A minha vitória, a minha resposta é Jesus. No dia da angústia. Aleluias! O mundo tem vivido angustiado. O mundo tem clamado por quê? Por socorro. Irmão, você vê aqui na América Central, as pessoas estão morrendo de fome. São mais de 90% do país abaixo da miséria. O povo está gritando: socorro! E quem pode tirar a angústia do mundo? Jesus. Mas infelizmente o mundo não quer. Eu não estou falando o globo terrestre, a humanidade. Ela clama por socorro, mas não quer viver Cristo. Eu querer o socorro é uma coisa, mas viver Cristo é outra. Ele é o amigo fiel. Talvez você está aqui. Existem grandes amigos ainda na terra. Existem grandes homens e mulheres que você pode contar com ele. Mas o maior amigo fiel é Jesus Cristo. Ele não te abandona em momento algum, em circunstância alguma, estando chorando ou rindo, tendo ou não tendo, Ele não te abandona. Ele sempre está do teu lado. E nesta noite eu quero dizer para você: Jesus está do teu lado, te fazendo uma pergunta: o que queres que eu te faça? Esta é a pergunta de Jesus para mim e para você nesta noite. O que queres que eu te faça? Amigo fiel. Deus sabe a necessidade de cada um. Deus sabe a dor de cada um. Deus sabe a luta de cada um. Mas Ele não desiste de você. Talvez você veio aqui pensando assim: eu vou parar. Vou abandonar minha fé. Vou parar de ir na igreja. Ei, Jesus não desiste de você. Ele vai até o final. Então nesta noite Ele é Salvador eterno. É o único que pode salvar a minha casa, a sua casa, a nossa família, é Jesus.
O que é a fé? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus Criador, único e verdadeiro. Você crê numa coisa que você não consegue ver, mas você sente. Existem pessoas, para ele crer, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele tem que apalpar. Eu e você cremos numa coisa que não vemos, mas ele vive dentro de nós, porque Jesus falou: bem-aventurados que não viram, mas creram. Para quem ele estava falando isso? Para mim, para você. Você viu Jesus? Você andou com Jesus? Mas você crê que ele está aqui hoje, que ele morreu por você, pela sua casa, pela sua família. É por isso que você está aqui, porque você crê que Jesus Cristo é o único Criador que coloca dentro de mim e de você a fé. A fé que promove o milagre. Hebreus 11, versículo 1. Você vai entender o que Deus quer falar comigo e com você. Hebreus diz assim: olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quem você está esperando? Quem que você está esperando? Eu estou esperando Jesus arrebatar a igreja, ou ele me arrebatar antes do arrebatamento da igreja. Eu espero isso. E a prova das coisas que não se veem. Olha, então o que eu estou falando está dentro da palavra. Então você está esperando uma coisa que você não vê. Ora, a fé, ela te afirma que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador, que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, que Jesus Cristo transforma o homem, que Jesus Cristo transforma a mulher. Aleluia! O que significa ter Jesus? Crer é mais do que saber, aceitar racionalmente que Deus existe. Muitos estudiosos dizem que o mundo surgiu com uma explosão. Irmão, se você for analisar, está fora de lógica. Você pega a televisão naqueles documentários, no fundo do mar, irmão, vou dar só um exemplo. No fundo do mar você vê tanta espécie de peixe que parece que ele foi desenhado e pintado à mão. E vem uns falando que o mundo surgiu de explosão. Tudo que Deus criou, ele usou a palavra. Preste atenção. Tudo que Deus criou, ele usou a palavra. Mas quando ele foi fazer o homem, ele usou as mãos. Se pegar de Gênesis a Apocalipse, você nunca mais vai ver Deus pôr na mão no barro. A única vez que ele colocou a mão no barro, quando ele criou o homem. Você é criação de Deus. Você foi criado pela mão do Todo-Poderoso. Quando Deus foi te criar, ele arregaçou a manga das suas vestes santas, colocou a mão no barro e falou: façai o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e coloca dentro dele o Espírito Santo. Que Deus é esse? É o Deus que pode mudar a história da sua casa, da sua família. A fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar, descansar em Deus. Olha o que a fé requer de mim e de você, irmão. Confiar,
descansar, depender, entregar. É isso que a fé exige de mim e de você, para obtermos vitória, confiar que Ele é o Senhor suficiente para nos ajudar. Irmãos, preste atenção que eu vou te falar. Existe muito cristão que ele não tem raiz. A semana tem 7 dias. E cada dia da semana ele tem uma igreja. É uma pessoa que ainda está indecisa. É uma pessoa que não acredita que Jesus é real. Ele fica buscando rotas. Ele fica buscando alternativas. Sendo que Jesus falou, eu sou o único. Você pode ir em qualquer igreja, mas se você não tiver o que nós lemos, implicar, confiar, depender, aceitar, envolver, entregar e descansar, você vai perder seu tempo. Hoje eu e você temos que sair daqui decididos, através da fé, com essas palavras. Então vamos lá. Ele que nos ajuda. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, despregando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos voltar lá atrás do que eu te falei. Quando Adão pecou, pecado entrou no mundo. O homem começou a caminhar, mas toda vez que ele acertava com Deus, ele errava. E Deus se entristeceu muito. Porque a sua imagem e a sua semelhança fez escolha errada. Mas Jesus, olhando a dor do Pai, o sofrimento do Pai, Ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele falou assim, Senhor, eu me ofereço como oferta de sacrifício, porque eu creio que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai me dar a oportunidade de voltar e assentar à destra do teu trono. Jesus viveu 33 anos fora do céu, mas ele cumpriu tudo aquilo que o Pai passou para ele. Por que Jesus venceu o mundo? Por que Jesus venceu as aflições? Por que Jesus venceu os problemas? Como eu e você temos hoje, pela fé. Consumador da fé, ele consumiu a fé. Ele entrou, ele se entregou, ele se envolveu e Deus deu a ele vitória. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4, 12. Diz assim, e em nenhum outro há salvação. Tem muita gente aí fora, oferecendo várias pessoas que levam a salvação. Olha o que Hebreus está dizendo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Hoje tem muitas pessoas que oram a Maria para a sua oração chegar em Jesus. Irmãos, até Maria teve que orar. Até Maria teve que acreditar. Mesmo sendo Maria mãe de Jesus, ela teve que acreditar, ela teve que renunciar, ela teve que aceitar Jesus como único e suficiente
Salvador, porque não existe no homem outro que traz a salvação, não ser Jesus. Só Ele é o Salvador, o alvo da fé. Cristo é a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: em quem vós grandemente vos alegra, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, até o 9, por favor, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é aprovado pelo fogo, e se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vossas está no plural, almas está no plural, significa que a salvação minha, da nossa casa, é Jesus alcançando o fim da vossa fé. Você só alcança um milagre através da fé. Pode vir o maior pastor, a maior pastora aqui em cima do altar, mas se você não tiver fé, você não alcança. Não adianta, irmão. Deus pode dar a oportunidade do profeta vir lá, Elias, mas se você não tiver fé, não vai adiantar nada. O segredo é a fé, não é a igreja, não é o homem, não é os pratos que tem oferecido aí. O sucesso da nossa vitória cabe-se a uma palavra: fé. Alcança a salvação das vossas almas. Alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João 3,16. Já estou finalizando para nós orarmos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para você não perecer. O princípio da fé na Bíblia, a fé salvadora, confiança pessoal em Jesus. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso aqui vai acontecer depois que Jesus arrebatar a igreja. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Vão pregar, mas não vão sentir mais. Muitos que estão lá fora, afastados, vão voltar correndo para a igreja, mas não vai ter mais quem vai pregar. Então pregue. Tiago 2,19. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazeis bem. Também os demônios creram e estremeceram. Até os demônios creem, irmão, e estremece. Romanos 10, 17. O crente é justificado pela fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir,
e ouvir pela palavra de Deus. A fé só nasce no seu coração se você ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu vou pular aqui para o final, porque já estou quase estourando o tempo. Uma outra oportunidade nós vamos terminar essa mensagem. Eu creio que até aqui Deus tem falado com você e comigo. Vou para o finalmente. Você escolhe confiar. A fé exige uma dedicação. Você tem que dedicar. Um passo. Quer mudança na sua casa? Dê o primeiro passo. Toma decisão. Eu não posso te mudar e você não pode me mudar. Jesus está te chamando. Mas você tem que ter a decisão. Você tem que dar o passo. Comprometer-se a crer em Jesus. Decidiu crer. Permanece firme na fé. Um Cristo. A mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada, irmão. Ou cedo ou mais tarde, Deus vai nos testar. Tem muita gente que às vezes Deus está testando, ele fala que é o diabo. Deus te prova, irmão. Deus testa você. Deus me testa. Deus às vezes permite acontecer coisas na nossa vida que faz lágrima descer, faz o coração sangrar, mas Deus é comigo e com você, para ver até onde nós confiamos nele. Circunstância da vida. Qual é a circunstância que você está vivendo agora? Talvez essa circunstância que você está vivendo, você já falou sobre ela. Eu não vou buscar mais Jesus, não. Olha o que eu estou passando. Olha o que Deus permitiu passar. Colocarão em xeque-mate a sua confiança em Deus. Você já viu quando acontece uma coisa na nossa vida, que você fica cabisbaixo, triste, sua alma parte no meio? Tem muita gente que chega até perto de você crente. E agora? E agora? Coloca a sua fé em xeque-mate. Ele vai ver se você vai acreditar. Ele vai ver se você vai confiar. Porque Deus permitiu. Se você for olhar à luz da Bíblia, a história do cristianismo, os grandes homens e mulheres de Deus cresceram na prova, cresceram quando foram testados, e Deus nunca decepcionou ninguém. Deus nunca deixou ninguém caminhar sozinho. Não tenha medo. Deixa o medo de lado. Saia daqui hoje colocando medo na caixa do esquecimento. Ainda que o vento esteja muito forte, crê que Deus é contigo, que Ele te sustenta com a destra da sua justiça. É Deus que te sustenta. Não desanime. Você está orando e parece que a situação está ficando pior. Não desanima. Os seus olhos parecem que está pior, mas aos olhos de Deus, a mudança está acontecendo, porque a mudança que você quer não tem que ser por fora, ela tem que ser por dentro. Não adianta ele mudar por fora para te agradar, porque Deus conhece é lá dentro. É lá dentro que Deus está mudando. Não desanime. Não pare. Não duvide. Mas creia. Amém? Numa outra oportunidade, nós vamos terminar essa mensagem. Mas eu creio que o que eu e você precisamos ouvir nesta noite, Deus falou.
O segredo, o sucesso, a mudança exige fé. Fé. Para alcançarmos a salvação da nossa alma e da nossa casa. Então fica de pé. Vamos orar nesta noite. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a dificuldade? Qual é a circunstância que você está enfrentando hoje? Deus exige de mim e de você, irmão, 3 coisas: fé, atitude e ação. Às vezes você vê o pregador aqui fazer um convite e às vezes não vem ninguém. O pregador não tem que ficar constrangido não, irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está te convidando a tomar uma tendência de mudança desde quando você entrou daquela porta, antes mesmo de começar o culto. Não é o pregador que vai ficar te chamando. O Espírito Santo já está te mostrando. E ele te deu a resposta hoje. Sabe por que às vezes a sua casa, a minha casa não muda? Porque falta dentro de mim e de você atitude, fé e ação. Dá o primeiro passo. Eu sempre falo e vou tornar a falar. O que Jesus tinha que fazer para mim e para você, Ele já fez. O resto agora cabe a mim e a você, a tomar decisões e fazer a escolha certa, para que a salvação enche a nossa casa. Porque a qualquer momento, Jesus vai arrebatar a igreja, ou Ele vai chamar cada um aqui individual. Pode ser hoje. Eu vou sair daqui, e vou fazer o velório da minha tia. E se Deus me chamar lá? Ou se Ele me chamar no meio da noite? Ou se me chamar amanhã? Ninguém sabe. Seja melhor hoje do que o ontem. O amanhã que você está preocupado pertence a Deus. E Deus tem o melhor para te dar. O amanhã cabe só a Deus, não cabe a mim, não cabe a você. Cabe a mim, a você o hoje, o agora, o presente, a oportunidade que estamos tendo aqui agora para mudar a história da nossa casa. Vou te fazer o convite. O que você tem passado? Você recebeu a palavra. Agora é você que escolhe. A fé que nos faz vencer o mundo. O mundo é aquilo que você está enfrentando dentro da sua casa. Os problemas, as dificuldades, os confrontos. Às vezes temos confronto com os filhos. Eu tenho 2 filhos. E de um tempo para cá eu tenho passado um momento difícil com a minha filha adolescente. Às vezes nós, pais, que somos a causa dos nossos filhos tomarem atitude e escolha errada. Porque às vezes nós pressionamos demais. Temos que orientar e orar. Porque a escolha quem faz é eles. Temos que deixar eles também ter a experiência deles, para saber que existe um Deus que cuida de todos os seres humanos, tanto do bebê, como da criança, como do adolescente, como do homem, como da mulher, ou como do ancião. Temos que ter experiência. Você teve a sua experiência, e você está aqui. Eu tive a minha experiência, e hoje eu estou aqui. Cabe a mim e a você ensinar o caminho. A escolha que eles vão fazer, não cabe a mim e a você. É o que eu falo com a minha filha. A escolha que você fazer errada, você tem condição de suportar as consequências? Eu estou aqui do teu lado. Mas a escolha errada que você tomar, você vai ter que passar por ela sozinho. Porque a que eu tomei errada, eu tive que passar sozinho. E hoje eu estou aqui. Hoje eu sou um grande homem, porque através da minha escolha, Deus deu oportunidade. A oportunidade sua é hoje. Deus está te convidando. O que na sua casa precisa ser mudado hoje? Deus te convida hoje. Quer a mudança do seu marido? Quer a mudança da sua esposa? Quer a mudança dos seus filhos? Tem atitude. Dá o passo. Jesus está aqui, Você não precisa ver Ele não, mas Ele está aqui.
Se você crer, se você sair aí do banco, crendo e colocando a fé em ação, você vai alcançar a salvação sua, da sua casa, da sua família, e vai poder crer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está aqui te fazendo um convite, está te perguntando: o que queres que eu te faça? Amém? Os pastores vão estar aqui para orar. A decisão é sua.